Olá, turma. Nossa aula dessa semana vai ser sobre bactérias, certo? Nós iremos ver aqui que na nova reforma dos conteúdos, né? Vocês vão ver agora como é que fica a questão agora da classificação dos seres. A gente estudou aquela palavrinha reficofage, mas eu já tinha dito a vocês que mais recentemente eles criaram outro táxon que foi o domínio, né? Então agora vai ficar assim nos próximos livros. As bactérias que faziam parte do reino Monera, elas agora estão só separadas. Vai ficar só as bactérias que são eu verdadeiras, né? Que eu significa verdadeiras. Então elas irão ficar aqui separadas, né? As arqueobactérias são as bactérias primitivas. Elas são, os cientistas viram que ela era diferente dessas bactérias pela composição. Essa daqui tem um polissacarídeo e proteína que não é presente nessas, certo? Por isso que eles separaram. E aí, ó, bactérias, ficou só, arqueobactérias também, e o grupo Eucária, que ficou dividida em 4 reinos. Então, agora são 3 domínios e 4 reinos, e os reinos, o reino protista, o reino plantar, o reino fungo e o reino animário, né? Então, se perguntarem a vocês, agora nós temos 3 domínios, que é bactéria, arqueobactéria e eucária, e temos 3 domínios e 4 reinos. Os reinos são o reino protista, reino plantar, reino fungo e reino animário. E das bactérias a gente tem 2 grupos, as arqueo, as primitivas, e as bactérias verdadeiras, ok? Então agora vamos falar só das bactérias, certo? Vamos começar vendo as principais características dessas bactérias. As bactérias são seres que vocês estão vendo aqui, só tem uma célula, a própria célula que elas têm, a única, já é o ser vivo, já são a própria bactéria, certo? Elas não possuem o núcleo organizado, separado com a membrana, como acostumado a ver nas células que a gente estuda. Tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, núcleo com a carioteca, né, com a membrana que separa ele do citoplasma. Elas não têm isso, né? A gente vai ver já que o DNA delas é solto. Elas são bem pequenininhas, elas só vão de 0,2 a 1,5 micrômetros, quer dizer, assim, é muito pequena. E elas são importantes, né, para o meio ambiente, elas são decompositores, a grande maioria são importantes no nosso corpo, no corpo dos animais, elas participam da digestão, elas são importantes na fabricação, por exemplo, dos laticínios, de queijo, de coalhada, de iogurtes, né? Então são usadas bactérias. Elas são importantes nos ciclos, no ciclo do nitrogênio, no ciclo do carbono, que vocês vão estudar mais na frente, no terceiro ano, são muito importantes as bactérias. Mas elas também são causadoras de doença, que depois a gente vai ver só as doenças na próxima aula, só das doenças, ok? Então aqui vocês têm o que é que ela tem aqui por fora? Uma cápsula, esses fiozinhos aqui que são chamados de fíbria, certo? E flagelo, né? Que são esses aqui lilás. E aí, se a gente fizer um corte nela, a gente vai encontrar uma parede. Nem todas têm parede, e a gente vai ver que algumas têm paredes celular e outras não têm parede celular. E aqui tudo que elas possuem. Então, elas têm plasmídios, né, que são DNAs, fragmentos de DNA ou enroladinhos. Tem ribossomos, que a gente estuda no primeiro ano, que são responsáveis pela síntese proteica, de fabricar proteína. A membrana plasmática, nucleóides, né, que é o DNA ó, desenrolado. Mesossomo, que é uma invaginação aqui, certo? A parede ó, e a membrana plasmática, essa daqui tem uma parede, essa cápsula. As fíbria, que são essas estruturas que é importante no processo de reprodução de alguma delas, e o flagelo, certo? Então, essas é as estruturas que elas possuem. E aí, elas
todas as bactérias não são iguais, certo? Então, aqui tem as formas das bactérias. Elas podem ter a forma redonda de cocos. Elas podem ter essa formação, que é cocos. For em bastão, é bacilo. Se for aqui parecendo arame de caderno, é espirilo. Uma vírgula, vibrião. A espiroqueta. Se for 2 cocozinhos, é diplococos. Se for vários, streptococos. Estafilococos, parece um cacho de uva. E sarcina, ok? Então, essas são as formas das bactérias. E agora vocês vão ver como é que se faz para saber se a bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa. As bactérias, é importante eles saber se elas são gram-positiva ou gram-negativa para saber qual é o medicamento que vai usar e a quantidade, né, dos antibióticos a serem usados. Então, no laboratório, eles fazem diversos experimentos. Colocam lá um cotonete com bactérias, cheio de bactéria colocado de lixo. E tem esses reagentes, acetona, cristal de violeta, fucina, lugol. E aí eles vão proceder nessa amostra, né? Então aqui vamos só simular. Na primeira amostra eles vão colocar o cristal violeta, que é azulado. Vão cobrir essa substância, deixar agir por 1 minuto. Depois que age, ele usa o lugol e vai olhar o que acontece com o lugol. Se as bactérias ficarem roxas, continuarem roxas, então elas já têm parede celular, né? Depois eles vão pingar uma outra substância que é o acetona e vão ver as que conseguirem ficar transparente, e aí então elas não são são negativas, certo? E depois disso eles vão secar, dar uma lavagem nela e colocar outra substância que é um corante rosa, para que essas confirmem mesmo que elas são negativas. Se elas for negativas, elas vão ficar rosa. Eles colocam, vem com mais um, dá uma lavada nela, dá uma secada e aí vamos ver como foi que elas ficaram. Então agora vocês vejam que a gram positiva roxa e a gram negativa ficou rosa. Então é assim que eles fazem para poder dizer qual é o tipo de antibiótico que você vai tomar e quanto tempo, né, para poder matá-las. Nós temos ainda bactérias que elas são aeróbias, bactérias anaeróbias obrigatórias e bactérias anaeróbias facultativas. As bactérias aeróbias são as que só vivem na presença de oxigênio. As anaeróbias obrigatórias, elas, se tiver oxigênio, elas morrem, elas não conseguem viver na presença, só na ausência. E as facultativas, elas vivem tanto na presença quanto na ausência. E aqui vocês têm também os tipos de bactérias. Nós temos as autótrofas, que assim como as plantas, elas conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, elas conseguem realizar fotossíntese, como as cianobactérias, certo? Elas produzem matéria orgânica a partir da captação dos raios solares. Existem as bactérias quimiossinteses, que elas não vão usar os raios solares, mas elas usam o enxofre presente, os elementos químicos presentes onde elas estiverem. Existem algumas bactérias que são chamadas de saprofágicas, que elas decompõem como cadáveres, né? Realizam a decomposição de matéria orgânica de cadáver. Então, elas conseguem fabricar os alimentos dela com a decomposição de cadáver. E as bactérias parasitas, que vivem retirando a substância orgânica do hospedeiro, certo? E tem as bactérias heterotróficas, que não produzem seu próprio alimento, mas que elas conseguem diretamente do meio onde elas estão. Então, vejam só, as bactérias têm as fotossintetizantes, conseguem produzir seu próprio alimento, tanto as químios como as fotossintetizantes. E as saprofágicas, as parasitas vivem a custo do hospedeiro, e as saprofágicas da matéria orgânica de cadáver. As heterotróficas, elas não conseguem produzir e se alimentam diretamente do meio, certo? Aqui vocês têm que lembrar que a fórmula da fotossíntese: 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de água, o sol vai organizar, formar glicose, C6H12O6, e vai liberar
água e oxigênio. Então, vamos para a reprodução das bactérias. Como elas se reproduzem? Assexuadamente, por bipartição ou cisparidade. Na hora que vocês verem esse nome, divisão binária, só dividindo em duas. Cisparidade, é cisão, um corte. Bipartição, mesma coisa. Olha só, vocês vão ver aqui, ó. A membrana plasmática começa a sofrer essas invaginações até se romper, dando origem a dois novos seres iguaizinhos, são clones, né? Isso leva em torno de 20 minutos para acontecer. Existe também bactérias que tem a formação de endósporos. Esses endósporos, elas conseguem murchar, formar esse endósporo que fica vivo por muito tempo. É no caso do tétano, da bactéria tetânica, né? Vocês vão ver que então ela consegue murchar o citoplasma, mas ela fica lá com conteúdo por muito tempo. E vamos ver o resto dos tipos de reprodução, que na verdade são recombinação do material genético delas. Então, chamada também de outros tipos de reprodução. Tem a conjugação, onde vocês vão ver a função dessas fímbrias que a gente viu, fímbria que você viu lá. Veja só, precisa-se de duas bactérias, por isso que diz que ela é sexuada. Ela chama-se de bactéria positiva e bactéria negativa. Ela vai formar um canal onde ela vai liberar o plasmídio, né, ou DNA para outra bactéria. Tá vendo? Então, essa é a conjugação. Ela transfere o DNA dela para outra bactéria através das fímbrias, certo? A transdução, vocês terão aqui onde o bacteriófago, que é esse vírus, né? Ele vai injetar o DNA dele na bactéria e veja o que é que acontece. Nessa transdução, ele soltou o DNA e aí o DNA vai fazer parte do DNA do hospedeiro, né, da bactéria. Vai construir suas cápsulas, guardar o DNA viral. Depois disso, ele volta para infectar outras bactérias, mas trazendo o DNA da bactéria que ele hospedou e do vírus. Os dois tipos de DNA, lançando todos os dois. E aí elas vão se reproduzir, levando o DNA tanto da bactéria hospedeira quanto do vírus. Já a transformação, ela vai pegar DNA que está disperso no meio, em volta dela, de organismos que morreram. E ele vai introduzir e incorporar nela. E aí não vai acontecer a lise, que é a morte da bactéria. Ela vai acontecer que ele vai ser incorporado ao DNA e vai ser dividindo, levando esse DNA que ele encontrou no meio, certo? E aí nós temos aqui, por último, a importância delas. Olha a importância. São causadoras de diversas doenças, importantes agentes decompositores na reciclagem de matéria, produção de O2 por meio da fotossíntese, cianobactérias ou quimiossíntese. Então, são grandes produtoras, ajudam nesse processo de produção de oxigênio, a produção de laticínios, né? Que são os derivados de leite, iogurte, queijos. É utilizado na biotecnologia, que vocês vão ver os transgênicos, a maioria é feito com a ajuda das bactérias. Participam nos ciclos também. Então, na próxima aula, nós vamos estudar só a questão das doenças causadas por bactérias.